CPI da Covid-19 já tem novas diretrizes para a volta do recesso. Serão criados núcleos de investigação para suspeitas levantadas durante os últimos depoimentos. Entre eles, um grupo que irá investigar a disseminação de notícias falsas durante a pandemia. O quarto ato contra Jair Bolsonaro e o pedido de impeachment do presidente acontece no próximo sábado, dia 24 de julho. Além da participação de movimentos populares, grupos de oposição e sociedade civil, religiosos e evangélicos também se juntarão ao protesto. Bom, eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Apesar do período de recesso da CPI da Covid, que retorna em agosto, já está programada a criação de 7 núcleos de investigação que irão apurar por temas todas as suspeitas levantadas durante os últimos depoimentos na CPI. Entre os núcleos, será criada uma linha de apuração para investigar a disseminação de notícias falsas durante o enfrentamento da Covid-19. O senador de Sergipe, Alessandro Vieira, Humberto Costa, de Pernambuco, e Rogério Carvalho, também de Sergipe, irão coordenar os trabalhos desse grupo. Confira a reportagem de Nayata Wani. Nacional. Os depoimentos da CPI da Covid estão paralisados por 15 dias por conta de um recesso no Senado Federal. O retorno das oitivas está previsto a partir do próximo dia 3 de agosto. Os parlamentares já alertaram que assim que os trabalhos retornarem, eles pretendem apurar a disseminação de informações falsas, as fake news, no âmbito da pandemia. O senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, afirma que a CPI irá montar um núcleo para investigar a possível ligação do governo com a difusão de notícias falsas durante a crise sanitária. A primeira das providências, a montagem de núcleos que irão tratar de temas que estão advindo a essa comissão para enfrentar a questão dos fake news e o papel dos fake news no agravamento da pandemia. Estabelecemos que entre os dias 26 e 29 deveremos ter uma reunião de senadoras, senadores e da direção da CPI com juristas para organizarmos o lastro jurídico necessário, jurídico-constitucional necessário para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. De acordo com um levantamento realizado pelo Internet Lab, um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia, conservadores na política são mais propensos a divulgarem informações falsas, totalizando uma taxa de 41% dos entrevistados que afirmaram serem de direita já repassaram notícias sem verificarem a veracidade. Entre os progressistas, o índice cai para 25%. O pesquisador do Internet Lab, Francisco Brito, aponta uma das possíveis bases da desinformação. Do ponto de vista da desinformação, acho que ficou bastante claro que 30% dos usuários desse tipo de serviço no Brasil admitem ter passado para frente algum conteúdo sem checar a fonte porque achou importante. E aí que está talvez uma das grandes raízes da desinformação, né? A gente tem diferenças entre grupos, né? Então, especificamente nesse ponto, a gente teve uma maior incidência dessa afirmação entre aqueles que se disseram de direita em relação àqueles que disseram de esquerda. Os senadores que compõem a CPI afirmaram que assim que retornarem os trabalhos, irão pedir ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de provas já coletadas no inquérito das fake news. A quarta manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro já está agendada para o próximo dia 24 de julho, no sábado. Entre movimentos populares, grupos de oposição e organizações da sociedade civil, também estão frentes religiosas que se opõem às decisões do governo.
Líderes religiosos evangélicos entregarão amanhã, dia 22, um manifesto oficializando a oposição a Bolsonaro. Wesley Teixeira, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direitos, conversou com Afonso Bezerra sobre o ato, posicionamento dos religiosos diante do atual contexto e também sobre a indicação de André Mendonça ao Superior Tribunal Federal. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Wesley Teixeira, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ele vai tratar aqui com a gente sobre a participação do segmento religioso nos atos do próximo 24 de julho e a oposição ao governo Bolsonaro. Wesley, seja muito bem-vindo. Olá, paz do Senhor. E estamos aí nessa articulação de evangélicos progressistas no Brasil inteiro. Sou membro da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direitos e do Coletivo Esperançar. Wesley, nesta quinta-feira, dia 22, será lançado um manifesto assinado por evangélicos de todo o país, expressando oposição ao governo Bolsonaro. Qual o conteúdo deste documento e o que é que ele representa politicamente na conjuntura atual? Primeiro, é uma coalizão evangélica pelo fora Bolsonaro, porque a gente entende que esse governo tem roubado, matado e destruído. A gente tem várias vidas perdidas por causa da demora na compra das vacinas. A gente tem um alto índice de desemprego e um alto índice de insegurança alimentar, pessoas passando fome. E esse governo, ao mesmo tempo, não garantiu o auxílio emergencial adequado, pelo contrário, diminuiu o valor enquanto os preços do supermercado sobem. E essa lógica de um governo que ameaça o tempo todo a democracia, uma ameaça o tempo todo as instituições, é uma lógica que nós evangélicos devemos estar na denúncia. Então, a coalizão evangélica vem para dizer que nem todo evangélico apoia este governo, como a gente vê muitas vezes, uma bancada evangélica tentando falar o nome dos evangélicos e apoiando essas injustiças. Além desse manifesto, nós temos também a adesão do segmento religioso aos atos de rua, né? Como é que tem sido a participação desses segmentos na construção dos protestos contra o governo Bolsonaro? E quais são as pautas que serão levadas agora no dia 24? Nós vamos estar em todas as manifestações no Brasil inteiro com uma coluna da coalizão evangélica contra o Bolsonaro. A gente vai ter faixas com esse dizer, dizendo que ele veio para roubar, matar e destruir. A gente vai ter concentração, vamos fazer oficina de cartazes com a nossa linguagem, usando essa linguagem bíblica que serve para denunciar e demonstrar diversas injustiças. A denúncia daqueles que estão com fome e que o governo deveria dar de comer, porque essa é a tarefa. A denúncia daqueles que estão desempregados, a gente está defendendo que a porta de emprego deve ser aberta. A denúncia daqueles que estão sem vacina ainda nesse país. E isso é uma somatória. A gente quer se somar a todos aqueles que também não são evangélicos, mas também estão sofrendo. É um sofrimento que foi espalhado pelo Brasil, esse Brasil que chora a perca de tantas vidas por causa da Covid, mas por causa também da fome, por causa da violência que tem assolado as comunidades e favelas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do André Mendonça, da AGU, para a vaga do STF. O critério da escolha foi a orientação religiosa do Mendonça, definido pelo presidente como terrivelmente evangélico. Como você avalia esta decisão? A primeira coisa é que ninguém deve ser escolhido ou não para um cargo por ser ou não evangélico, né? Ele deveria ter sido escolhido ou não a partir das suas capacidades, das suas condições enquanto jurista, enquanto advogado. E nesse sentido a gente já viu o que é que o André Mendonça representa. Ele já foi advogado-geral da União, já ocupou cargo de ministro e ele serviu como arquivador-geral do presidente, arquivando processos que deveriam ser abertos contra o presidente e abrindo processos contra aqueles que faziam oposição ao presidente, aqueles que faziam a denúncia do presidente. Então, na verdade, de verdade, o André Mendonça não é seguidor de Jesus Cristo, ele não é seguidor dos evangelhos, na verdade, ele é um grande seguidor do Jair Bolsonaro, é o grande seguidor do presidente. Se ele seguisse Jesus, ele defenderia a justiça,
não esses absurdos. Nós temos acompanhado também o avanço de notícias falsas, e de negacionismo envolvendo alguns setores dos evangélicos referentes à pandemia. Como tem sido a articulação da frente, Wesley, para trabalhar as informações sobre o combate ao vírus? A gente tem um programa de rádio, quem quiser assistir, chamado Papo de Crente, que é uma das nossas iniciativas de comunicação. A gente também tem um site chamado Mentiras do Éden, que é onde a gente concentra a informação sobre notícias falsas, desmentindo elas. Porque notícia falsa e fake news é mentira. E pela nossa orientação bíblica, mentira é pecado. E o pecado, ele leva à morte. Essa é a realidade. Dia 25 de julho comemora-se o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data também é uma homenagem a Teresa de Benguela, líder quilombola que se tornou rainha e resistiu à escravidão por décadas. A data traz à tona a luta das mulheres contra todos os tipos de opressão e violência que ainda vivenciamos nos dias de hoje. Sara de Roure nos convida a uma reflexão sobre a importância dessa resistência e o valor dessas mulheres para a sociedade. Embarque imediato. Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra e Afro-Caribenha. É o dia em que nós lembramos que são as mulheres negras as que mais cuidam, mas também as que menos recebem, que são as mulheres negras, a maioria entre os desempregados, e que ao mesmo tempo são as que carregam a responsabilidade de administrar a pobreza e a fome nos seus lares, de administrar as dores provocadas pelo genocídio. A luta das mulheres negras contra o racismo, contra o machismo, é a luta pelo bem viver e, portanto, é a luta de todos nós, de todas nós. No dia 25 de julho, estamos todos e todas provocadas a escutar atentamente as vozes, os saberes, as experiências e as ciências que as mulheres negras têm produzido ao longo dos séculos. Esse dia nos lembra que não basta não sermos racistas, mas precisamos estar em luta numa atitude radicalmente antirracista, numa atitude radicalmente antimachista, antifascista e anticapitalista. Nomes importantes da música e da dramaturgia brasileira fizeram coro ao pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Desgoverno é mais um grito de socorro feito por artistas. O lançamento musical aconteceu no último dia 15 de julho, simultaneamente à entrega do abaixo-assinado pelo impeachment de Bolsonaro, com mais de 30 mil assinaturas. A canção é uma parceria de Zé Cabaleiro com Joãozinho Gomes. Elisa Lucinda, Denise Fraga, Ailton Graça, Júlia Lemertz, Camila Pitanga são alguns dos artistas que participaram do clipe. Vamos conferir agora um trecho de Desgoverno. Parada Cultural. O homem sem juízo e sem noção não pode governar as armas. Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite 1.500 vidas. A catástrofe, por suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial. No Brasil, atualmente acontecem catástrofes diárias de maior mortalidade, mas estranhamente temos isso naturalizado. E para conferir o clipe completo, que diz muito sobre o atual momento que o Brasil enfrenta, basta acessar YouTube e digitar na busca o nome da canção, Desgoverno.
Bom, o programa Central do Brasil vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero aqui amanhã. Até lá. Tchau. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.